todos. Vamos começar então. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Isaac. Essa música é muito linda. Como é precioso, irmão, estar bem junto de ti, lado a lado, poder andar com Jesus. É um privilégio de cada um de nós que somos nascidos de novo, né? Poder andar juntos em novidade de vida, né? Uma vida nova, de qualidade infinitamente diferente da vida que nós andávamos antigamente. Amém? Então, como é precioso andar lado a lado com você. Seja muito bem-vindo estar aqui conosco nessa noite. Vocês que vão assistir depois, né? Seja muito bem-vindo também. Que Deus te abençoe, né? Vamos ter um tempo jóia agora com a palavra de Deus aberta. Vamos poder compartilhar um pouco dos pensamentos de Deus para nossas vidas nesse momento, né? Hoje é dia 10 de junho de 2020, quarta-feira, às 20 horas e 3 minutos, 4 minutos. E nós vamos abrir nossas Bíblias, por favor, nessa noite, em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, está escrito, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar.
Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha, sede sóbrios e vigilantes. Nunca, penso que, aliás, perdão, acho que esse momento de pandemia, esse tempo de interrogações, quando é que vai acabar, quando é que eles vão ter uma vacina, quando é que a gente pode voltar à normalidade. E muitas vezes nós deixamos ser influenciados pelo esse sistema, pelas as notícias que chegam o tempo todo e notícias não muito boas. Aqui esse versículo, né, Pedro está falando para a gente ser sóbrios, né, não ficar desequilibrado nas nossas emoções. Não permitir que, sabe, as nossas emoções fiquem desequilibradas diante de tantas notícias, de tantas situações das quais nós estamos vivendo nesses últimos dias, né? Então, sede sóbrios e vigilantes. Nós temos um adversário, e como está nesse versículo, é o diabo. E ele está ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. E ele não dá sossego. 24 horas por dia. O inimigo está ali ao derredor, rugindo. Por quê? Porque ao nosso redor, o anjo do Senhor acampa. Mas ao derredor, o inimigo, como está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o diabo, que é nosso adversário, fica rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Mas como está no versículo 9, resisti-lhe firmes na fé. Resisti-lhe firmes na fé. Nós podemos resistir os ataques do inimigo pela fé. Não uma fé morna, não uma fé, sabe, superficial. Não, uma fé real, uma fé alimentada com a palavra de Deus. Quando nós alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus, nós construímos, né, muralhas em nossas mentes, nossas emoções, que nos protege dos ataques do inimigo. O inimigo está rugindo como leão. Ele está tentando, sabe, desequilibrar as nossas emoções, anular a nossa fé. O inimigo está trabalhando o tempo todo para trazer conflitos nos lares, trazer, sabe, problemas que destroem relacionamento entre irmãos. E como Isaac cantou nessa noite, como é precioso, irmão, poder andar lado a lado com você, pensar nas coisas de Deus com você, animar você com a palavra de Deus, poder, sabe, te abraçar, poder, e logo, logo nós vamos poder abraçar uns aos outros pela graça de Deus. Por enquanto ainda não, né? Mas logo, logo poderemos, e continuar caminhando com a cabeça erguida para o alto, de onde vem o nosso socorro. Mas, sabe, o inimigo não vai dar trégua. O adversário, o nosso adversário, o diabo, não vai dar trégua para nós. Ele não para. Ele está o tempo todo manipulando as coisas para nos atingir. Em Efésios capítulo 6, um capítulo muito bem conhecido por todos nós, versículo 12, está escrito: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha, a nossa luta não é contra carne ou sangue. Pelo contrário, a nossa luta é contra os principados e potestades, né? Esse inimigo que nós não podemos vê-lo nem tocar, mas nós podemos resistir na fé. Esse inimigo, né, que domina este mundo tenebroso, espíritos do mal, e eles querem nos influenciar na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada lado a lado
como irmãos preciosos, como filhos de Deus, como parte da família de Deus. O inimigo quer anular os nossos relacionamentos, fazer com que ficamos inseguros uns com os outros. Sabe, nessa noite, podemos resistir os ataques do inimigo. Aqui no versículo 16 está escrito: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe, outra vez aqui, como resistir o inimigo? Resistir na fé, embraçando sempre o escudo da fé. E o que é o escudo da nossa fé? A palavra de Deus que nos alimenta, a palavra de Deus que, sabe, que nos dá, nos motiva, nos dá uma resistência contra os ataques do maligno, ataques dos espíritos, dominadores deste mundo tenebroso, espíritos do mal. Do inimigo está ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém que ele possa devorar, anular a sua fé, a minha fé. O inimigo, ele está trabalhando o tempo todo. Em Isaías capítulo 5, é interessante aqui, porque Isaías capítulo 5, né? Deus fala que as nações viriam contra Israel e não daria sossego. Mas aqui também é um tipo do inimigo. O inimigo também que não nos dá sossego o tempo todo. Aqui, por exemplo, no versículo 26 adiante está escrito: ele arvorará o estandarte para as nações distantes, ele lhes assobiará para que venham das extremidades da terra e vem apressadamente. Olha, o inimigo, ele vem apressadamente. Número 1. Número 2, no versículo 27. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja, nem dorme, nem se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe as sandálias a correia. As suas flechas são agudas, e a todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como do leão, rugem como filhos do leão, e rosnando arrebatam a presa e a levam, e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústias, e a luz se escurece em densas nuvens. Olha, o inimigo, ele vem apressadamente, e não há entre eles cansado, nem quem tropece. Olha, o inimigo, ele vem apressadamente, ele não se cansa, ele também não tosqueneja, fala que não cochila, ele não dorme, como está aqui no versículo 27, não, sabe, o inimigo, ele vem o tempo todo, as suas flechas são agudas, seus dardos são, sabe, eles vêm com um único propósito: roubar, anular a nossa fé, fazer com que desistamos da nossa caminhada com Deus, de caminhar lado a lado uns com os outros, de poder desfrutar da graça de Deus em dias difíceis como nós passamos atualmente. O inimigo que veio para roubar, ele quer nos anular, e aqui ele vem apressadamente, ele não se cansa, ele não cochila, ele não dorme, e as suas flechas são agudas. O seu rugido, olha aqui no versículo 29, o seu rugido é como do leão, rugem como filhos do leão. O inimigo, sabe, vem espumando pela boca o tempo todo para nos atacar em nossas emoções, atacar em nossas mentes, fazer com que ficamos desequilibrados no nosso pensar, no nosso meditar na palavra de Deus. O inimigo quer que vivamos desequilibrados em nossas emoções,
Por isso, o versículo de 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, não viva desequilibrado, seja sóbrios e vigilantes, resistir o inimigo na fé, ele como leão ruge, e como está aqui no versículo 29 de Isaías 5, o seu rugido é como leão, sabe? Ele vem para arrebatar a cada um de nós, para roubar, matar e destruir, mas nós podemos resistir na fé, resistir uma fé inabalável, uma fé alimentada com a palavra de Deus. Assim, quando nós resistimos o inimigo na fé, o inimigo se envergonha. Como poder resistir o inimigo na fé? Talvez, nesses dias, você está sendo atacado por vários dardos do inimigo, por flechas agudas. Talvez o inimigo está rugindo ao seu lado, ao redor, tentando te devorar. Como está aqui nesses versículos, e como também em 1 Pedro capítulo 5, espíritos do mal, sabe como está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Nós podemos resistir na fé, resistir firmes na fé, sabe, em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, está escrito que o inimigo, ele não dá sossego, ele nos acusa de dia e de noite, ele é o acusador, nos acusa de dia e de noite. Porém, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, está escrito, levando cativos todos os pensamentos que não são de Deus a Deus. Então, quando o inimigo vem com as suas acusações para gerar culpa, condenação, sabe? Nós que alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus, respondemos imediatamente quando vem uma seta, quando vem um pensamento que é para nos jogar para baixo, trazer culpa, condenação, logo nós respondemos de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação. Quando o inimigo vem, né, com seus dardos e ele tenta trazer, sabe, pensamentos negativos, fala, você está sozinho, olha só você de novo, sabe, imediatamente nós que temos a nossa fé alimentada com a palavra de Deus, responde. Jesus disse em Mateus 28, 20, eu estarei convosco até o fim. João capítulo 6, versículo 37, Jesus disse, todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. É como se nós dessemos um soco no inimigo, sabe? Resistir firmes na fé. Isto é resistir firmes na fé. Quando o inimigo vem e fala, e agora? Olha só, acabou, está tudo do mesmo jeito, sabe? Olha a situação financeira, olha a sua necessidade. Nós cremos na palavra de Deus e resistimos o inimigo na fé, quando a palavra de Deus diz que o Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Então nós estamos bem sóbrios, porque nós temos alimentado as nossas emoções, a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus, e é com a palavra de Deus que nós resistimos o inimigo na fé, resistir firmes na fé, resistir firmes na fé, alimentada com a palavra de Deus. Então, levando cativo todos os pensamentos que não são de Deus a Deus, pela fé, e aí nós podemos desfrutar dos pensamentos de Deus, não dá, sabe, espaço para o inimigo atuar em nossas vidas. E o inimigo, como nós vimos aqui, ele vem apressadamente em Isaías 5, ele vem, sabe, ele não cochila, ele não dorme, e ele está dia e noite nos acusando, sabe? Amados irmãos, esse é um assunto tão sério para as nossas igrejas, para a igreja hoje à noite, sabe? O inimigo, ele não dá sossego, e nós podemos resistir sim na fé. Sabe, o inimigo durante o tempo, né, ele tem mudado seus modos operandi. Sabe, os modos operandi no direito fala muito sobre isso. O modus operandi é o modo de agir, né? O inimigo durante os séculos tem mudado sua forma de agir. De cada tempo ele está mudando sua estratégia de atacar os filhos de Deus. Né? Nós vimos hoje no tempo da igreja de Laodiceia, né? Antes do retorno de Jesus, como o inimigo ele está vivendo, tentando camuflar, né? Comendo pelas beiradas, como nós falamos, ele está sendo um verdadeiro camaleão, né? Ele fica camuflando, sabe? Ele quer
que nós não discernimos o espírito que está por trás dos ataques às nossas vidas. O inimigo, ele não quer que nós o identificamos, ele não quer que nós o resistimos na fé. Por isso ele se camufla, ele vive camuflado, sabe, ao derredor, rugindo. Ele está procurando uma oportunidade para nos atacar. O alvo é que nós, como filhos de Deus, não percebemos o espírito que está por trás dos ataques. Então, como camaleão, né? Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, ele se faz de anjo de luz, olha, você vê, como um camaleão e como um anjo de luz, é para camuflar os seus ataques a nós. Ele quer que vivamos a vida com Deus naturalmente, e sabe, não dando frutos, não brilhando, não, sabe, fazendo a diferença em nossa geração, sabe. Jesus está voltando, e o inimigo, ele vai, quanto mais aproxima a volta de Cristo, mais ele vai mudando a sua estratégia para nos atacar, seus modos operandi, ele vai mudando seu modo de agir, para que nós não percebemos, né, os ataques do inimigo, e acabamos vivendo a vida cristã naturalmente. Eu vou na igreja quando der, eu contribuo quando eu posso, eu não vou orar, eu vou orar só quando a coisa aperta mesmo, sabe? O inimigo é sagaz. Ele veio para, sabe, ele está o tempo todo trabalhando contra as nossas vidas, ao derredor. Ele vem apressadamente, suas flechas são agudas. Sabe, ele não cochila, não dorme, ele está o tempo todo nos acusando, mas nós temos um advogado à destra de Deus Pai, em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, e esse advogado é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, e nós podemos, sabe, abraçar o escudo da fé, a palavra de Deus, e resistir o inimigo na fé, resistir-lhe firmes, sabendo, sabe, que sofrimentos iguais os nossos estão se passando na Irmandade, espalhada pelo mundo. Ó, amados, é para nós corrermos sempre a Deus, descansar na graça de Deus. Não permita que o pai da mentira, o diabo, vosso adversário, acaba te atingindo as suas emoções em tempos de adversidade, em tempos como nós estamos passando atualmente. Não permita que as flechas agudas do inimigo, seus dardos inflamados, atinjam as suas emoções. Resiste o inimigo, o escudo da fé, resistir-lhe firme, leve cativo os pensamentos que não são de Deus a Deus. Não permita que o inimigo venha, sabe, camuflado, né, de anjo de luz, e consiga te convencer a viver uma vida cristã naturalmente. Não caia na armadilha do inimigo, não caia na armadilha do inimigo nessa noite, nesses dias. Corre para Deus, alimenta a sua fé com a palavra de Deus, cria uma estrutura na sua mente, nas suas emoções com a palavra de Deus. Não dá espaço para que o inimigo possa te influenciar em dias como os que nós estamos passando. Porque, sabe, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, não viva desequilibrado nas emoções. Não permita que o inimigo faça você e eu ou nós, né, venha fazer-nos viver desequilibrados em nossas emoções. Não permitamos que isso aconteça. Vamos manter nosso foco em Jesus Cristo. Vamos, sabe, vigiar, sede vigilantes, porque o nosso inimigo, o diabo, está ao derredor rugindo como leão, rugindo, mas sabe, nós temos a palavra de Deus, nós resistimos o inimigo na fé, a obra está consumada, concluída, terminada. 3 dias depois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, e ele está vivo, ele subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e em breve, muito em breve, voltará, e nós estaremos com ele para toda a eternidade. Amém? Não deixe, não permita que o inimigo te convença a viver nesses dias
através das informações que estão vindo na atualidade, heresias na vida cristã, heresias. Tem pessoas, sabe, afirmando que, sabe, agora nós já estamos no Apocalipse. Não, a igreja ainda está aqui. Nós precisamos ser arrebatados antes da última semana de Daniel, capítulo 9. Nós ainda estamos aqui, né? O Espírito Santo está atuando na terra. E sabe, somente quando o Espírito Santo apresentar a noiva, o noivo, Jesus Cristo, arrebatando a igreja, é que Deus voltará para Israel, os olhos para Israel, quando o inimigo fará um pacto com Israel de 7 anos. E 3 anos e meio esse pacto será quebrado. E a igreja não estará mais aqui. Nós não estaremos mais aqui. Não permita que o inimigo, que é igual um camaleão, que camufla o tempo todo, ele possa te convencer de viver de acordo com os pensamentos deste mundo. Porque, sabe, o inimigo, ele fica camuflado, ele fica, sabe, ele não quer que você e eu percebamos os seus ataques. Não permita isso. O inimigo, ele quer anular a nossa fé. Porque quando ele consegue anular a nossa fé, fazendo com que nós vivamos a vida cristã naturalmente, ele consegue que os seus dardos, né, ele consegue que suas flechas agudas atingem as nossas mentes, as nossas emoções. Aí muitos filhos de Deus vivem desequilibrados emocionalmente, chuta o balde, desiste de caminhar com Deus, não quer andar lado a lado com o irmão, não perdoa, irmãos, sabe? Se tiver a oportunidade, chuta a canela do irmão, sabe? Eu vou te contar um segredo. Se você é nascido de novo e seu irmão é nascido de novo, vocês vão viver eternamente juntos. Então, por que não andar lado a lado hoje aqui na terra, enquanto aqui estamos esperando o arrebatamento da igreja? Por que não amar uns aos outros? Por que, sabe, não perdoar? Por que não abraçar? Por que não, sabe, colocar disponível para servir uns aos outros? Aqui, tudo passa rápido. Tudo passa rápido. E tudo passará rápido. Inclusive, esse mal que está atacando o mundo hoje, esse vírus, logo passará em nome de Jesus. Mas sabe, nós podemos fazer a diferença nesse tempo, resistindo o inimigo na fé. Ele vem apressadamente, ele não dorme, ele não cochila, e ele vem com as suas flechas agudas, rugindo como leão, mas ele não é o leão. O leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. O inimigo vem como leão, rugindo, espumando pela boca, para nos atacar. Resistir-lhe firmes na fé. E nós insistimos na fé. Uma fé alimentada, alicerçada com a palavra de Deus. E não vamos permitir que o inimigo nos convença a viver uma vida cristã naturalmente, ou viver desequilibrada nossas emoções. Porque está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, parte A. Sede sóbrios e vigilantes. O inimigo, vosso adversário, o diabo, está ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. E assim, possamos desfrutar da graça de Deus. Poderemos, pela graça de Deus, né, ver o inimigo envergonhado, fugindo. Ver o inimigo envergonhado, saindo fora, fugindo, sendo fracassados nos ataques. Não permita que o inimigo venha te influenciar. Isaías, capítulo 8, versículo 10, está escrito: forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Deus é com você. Deus é comigo. Deus é conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus estenda as suas mãos sobre sua vida e sua família. Se você ainda não é nascido de novo, se você ainda não conhece Jesus como Salvador, não deixe para amanhã. Sabe, Jesus está voltando. Sabe, o inimigo não quer que você escuta o que eu vou falar agora. Se você ainda não tem certeza da sua salvação,
Não saia, não distraia. A palavra de Deus disse que Jesus, ele veio para que você e eu possamos ter uma vida abundante aqui na terra. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Você pode ter a garantia de vida eterna por meio de Jesus Cristo. Jesus diz: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse em João 5:24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você pode ter a vida eterna nessa noite. Paulo disse em Romanos 10, versículo 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sabe, em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Se você gostaria de ter essa certeza de vida eterna nessa noite, ora comigo agora. Entregue a sua vida a Jesus Cristo neste momento. Fala com ele assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sem o Senhor não sou nada. Por favor, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e o Senhor ressuscitou por mim. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Sabe, se você orou assim pela primeira vez, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 está escrito: nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Nova pessoa você é. Sabe, mas a Bíblia, a palavra de Deus fala que agora você tem a vida eterna com Deus. E você pode orar, pode falar com Deus, pode, sabe, desfrutar da graça de Deus. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, fala comigo aqui, né, no privado aqui no Facebook. Fala: pastor, eu orei com você, eu terei maior alegria em poder falar contigo, poder te ajudar, poder te servir. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida e que possamos andar lado a lado, perdoando, amando, servindo, colocando na brecha em favor do outro e não permitindo o inimigo nos atacar, resistindo ao inimigo na fé. E poder, sabe, ser uma bênção nas mãos de Deus nos dias de hoje. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus te proteja do ataque desse inimigo invisível. Que Deus possa cobrir a sua família com graça, com misericórdia, com cuidado. No nome glorioso de Jesus. Esse nome que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus, sabe, possa estender suas mãos e te dar paz nesses dias. Que Deus possa restaurar comunhão, que Deus possa libertar, que Deus possa suprir, que Deus possa curar, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão clamando com um milagre nesses dias. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, em nome de Jesus. Já pedi.